que é ser pardo? Diante de todo esse bafafá que tá rolando, em relação à resistência parda, pessoas brancas reivindicando o lugar de pardo para poder garantir alguma vaga nas cotas, eu achei necessário a gente dialogar um pouco sobre o que é esse lugar do pardo. E para isso, eu acho que é importante a gente pensar um pouco na construção das raças no Brasil. Nós somos um povo bastante miscigenado, isso é óbvio. Só que essa miscigenação, ela não foi uma miscigenação tranquila, voluntária. Foi uma miscigenação compulsória. Por quê? Desde que o Brasil é Brasil, ou desde que o Brasil é Ilha de Veracruz, a gente tem uma promoção da branquitude, do corpo branco, como o corpo ideal. Como o corpo que expressa beleza, um corpo que expressa civilidade. É como se ele fosse de fato o ideal que a gente caminhasse para poder atingir. Se eu não conseguir atingir enquanto sujeito, eu pelo menos vou querer garantir isso para os meus filhos. E como a gente faz isso? Se casando, se relacionando com pessoas brancas. Ou seja, até o nosso gosto por pessoas com quem a gente vai construir uma relação afetivo-sexual passa por esse lugar do racismo. Porque no fundo, inconscientemente, a gente caminha querendo embranquecer a nossa linhagem ou embranquecer a nós mesmos. Diante de tudo isso, a miscigenação foi um processo completamente violento. As pessoas negras construídas para querer ser branca. E a gente vê que a maioria das pessoas no Brasil tem muita dificuldade de se reconhecer nesse lugar de negro. Apesar de miscigenado, pessoas miscigenadas negras, elas têm uma dificuldade de dizer, eu sou negra. Muito facilmente essas pessoas se intitulam como morena, mulata, crioula, porque esses lugares parecem ser muito mais confortáveis do que o lugar do negro mesmo. Afinal, sempre foi um desejo da nação brasileira que a gente fosse branco. E isso foi permeado por ações de extermínio que até hoje funcionam e acontecem nas periferias, matando pessoas negras a rodo. A gente vê o ideal de mídia também levantando um padrão estético branco. Ainda que a gente reivindique protagonistas negros, em sua maioria são famílias brancas que estão na novela, que estão nos cinemas, que estão nos filmes. Enfim, a gente caminha rumo a isso, ainda hoje. Só que a gente vê hoje em dia um caminho meio que contrário, que até nos assusta, que é o quê? Pessoas brancas agora querem ser negras, querem ser e se colocar no lugar do pardo, porque acham que esse lugar vai garantir alguns direitos. A gente teve pouquíssimas ações do Estado que reconheceram a desigualdade racial e que disseram que iriam interferir nesse cenário. Alguma dessas políticas, por exemplo, é a política de cotas, quando ele assume que, de fato, há uma quantidade ínfima ou zero de pessoas negras em cargos públicos, em cargos de poder, na Universidade Federal, Universidade Pública. E aí ele diz, não, de fato, nós temos que reservar alguma vaga para essas pessoas. Aí parece que nesse momento as pessoas brancas, não querendo perder os seus espaços de privilégio, se utilizam da construção racializada e dos seus descendentes negros para poder se dizer como parda. Mas o pardo não é uma pessoa branca. Brancos são brancos. Eu tô falando de brancos que às vezes têm um cabelo crespo, que às vezes têm um nariz negroide, uma boca grossa. Essas pessoas que têm um ou outro traço, fenótipo negroide, não são lidas como negras. Porque sabendo no Brasil que há uma miscigenação, as pessoas brancas que carregam um ou outro fenótipo, elas vão ser toleradas como brancas. É como se a gente olhasse para essas pessoas e dissesse, conseguimos atingir um nível de embranquecimento, esse corpo branco é palatável, logo ele vai usufruir dos privilégios de ser um corpo branco no Brasil. Até porque ser um corpo branco no Brasil é diferente de ser um corpo branco europeu. O corpo branco no Brasil, ele vai sim ter algum ranço mínimo dessa negritude. Ela vai ser muito menor em relação a toda a carga genética branca que vai ser incorporada e vai ser colocada para jogo na leitura social. E aí, do outro lado, tem o quê? As pessoas negras que foram miscigenadas, mas que não conseguiram anular em si os fenótipos negros. São as pessoas que têm acúmulo de fenótipos. Elas não têm só um, elas têm um nariz e um cabelo e uma pele. O nariz, a boca e o cabelo. Elas têm a pele, o cabelo, a pele, a boca, a pele e o nariz. Ou seja, elas acumulam, não é só um ou outro. É evidente que a gente olha e fala assim, não, essa pessoa de fato, ela tem uma descendência, alguém na família dela é branca, já que ela não é preta e conseguiu se embranquecer. Mas ela ainda tem fenótipos negroides. Então ela vai sendo lida como negro, logo sendo alvo de racismo. Esse é o lugar do pardo. O lugar do pardo é o lugar do negro miscigenado.
Não é o lugar do branco miscigenado, que ainda é lido como branco. O lugar do pardo é um lugar contraditório, porque é um lugar pra gente que também é um lugar estranho, porque a gente não quer assumir esse lugar, afinal, não somos pardos, somos negros. Mas é um lugar que ainda nos vale, porque essas pessoas que são construídas para não quererem ser negras e são negras, ainda minimamente conseguem se reconhecer no lugar do pardo. Porque o pardo ainda expressa o lugar do moreno, do mulato, do crioulo, que eu falei anteriormente. Ou seja, já que a gente é construída para não se ver como negro, esse termo legal que é utilizado nas políticas do pardo, minimamente faz com que as pessoas que não querem ser negras no Brasil e que são negras se reconheçam e se utilizem desse direito que é pra elas. Mas o que acontece é um outro movimento. É o movimento das pessoas que são brancas e que tem na sua linhagem algum negro ou outro, e quase todo mundo no Brasil vai ter, afinal somos afrodescendentes, a África passou por aqui, o sangue de África passou por aqui, é muito difícil alguém no Brasil não ter esse sangue. Mas não é esse sangue que a gente reivindica, afinal no Brasil o preconceito é de marca. Se você tem as marcas da negritude, você sofre racismo, se você não tem, você não sofre. Então é uma falácia, é muita hipocrisia ter pessoas que vivem a sua vida toda como pessoas brancas, reivindicarem essas pessoas negras da sua linhagem só pra ter algum direito, quando elas têm direito durante toda a sua vida por serem lidas como brancas. Pardos são negros. E esse lugar a gente ainda só mantém porque é difícil fazer com que as pessoas negras no Brasil se reconheçam como negras. O brasileiro, no fundo, ele quer ser branco, ele quer ser europeu, ele quer abandonar os traços da negritude. E quem carrega esses traços ainda vive um complexo de subcidadania, um complexo de desigualdade, de subalternidade. Concluindo, para os movimentos negros em geral, acho que na sua maioria, pardo, na verdade, não existe. Pardo é papel. Pardo é um termo que é invisibilizar, pardo é um não lugar. Ele tenta tirar o negro do lugar do negro e dizer, não, você não é negro, você é pardo. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que pardo é negro. E que isso só funciona pra gente porque dificilmente as pessoas, como eu disse, querem ser negras no Brasil. Então minimamente são essas pessoas morenas, miscigenadas negras, mulatas, que conseguem ainda olhar e falar, não, eu sou pardo. Então o pardo é negro. Se você só tem um outro traço e você não é lido socialmente como negro, não reivindique o lugar do pardo, porque esse lugar do pardo não é um lugar pro seu avô, pra sua avó, pro seu pai. Então galera, como de praxe, quem puder se inscreve no canal, compartilha, comenta, faz tudo isso aí. E envia pra quem você acha que esse debate precisa chegar, até pra aquele amiguinho branco seu que acha que é pardo. Beijo, eu sou Birinho Odara.